Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Como Dizer Adeus em Robô, da Natalie Stanford. Esse livro vai contar a história da Bia e do Jonah. Começa bem focado na Bia, mas eu acho que o personagem do Jonah acaba roubando a cena. A Bia é a garota robô e o Jonathan é o garoto fantasma. Esse livro, talvez se eu tivesse lido ele mais nova ou antes de ter lido vários outros livros que são 1000 vezes melhores, sabe? Talvez eu gostasse mais dele. O mote da história é até bem interessante, mas eu achei que ele enrola muito para acontecer algumas coisas e o final acaba perdendo um pouco o peso, a emoção que ele poderia ter. E acaba sendo um final, assim, meio sem graça pra história. Claro que eu não vou falar o que acontece no final. Eu achei que não houve um grande crescimento, uma evolução da história, sabe? Eu esperava mais um pouco desse final. Essa história é muito baseada em diálogos. Ela é narrada em primeira pessoa, pela Bia, que a mãe dela fala que ela tem coração de ferro, por isso essa coisa toda de garota robô. Mas ela é o contrário disso, ela é uma menina bem sensível, só que em algumas situações com a mãe ela não consegue compreendê-la. Então a relação delas é um pouco complicada. O Jonah, que aqui no livro tem o apelido de garoto fantasma, ele tem uma relação muito pior com a família. Ele e o pai praticamente não conversam, não dividem a vida. A mãe dele e o irmão gêmeo, que tinha um problema mental, um problema físico, morreram em um acidente de carro e todo mundo fala que depois disso o Jonah se transformou, ficou totalmente ausente dos grupos, abandonou os amigos e ele passou até por uma brincadeira de péssimo mau gosto na escola, em que os colegas de sala, liderados por um personagem, né, fingiram que ele morreu, fizeram enterro e ficaram chamando ele de garoto fantasma, e o apelido pegou, ele é chamado assim até hoje. Eles moram em uma cidade pequena. A Bia, que é a estranha no ninho, porque os jovens se conhecem desde a infância toda, e ela, por o pai dela ser professor universitário, se eu não me engano, ele vive mudando de lugar, eles já se mudaram muitas vezes. Isso pra mim também ficou um pouco a ver com algum desequilíbrio da mãe ali da Bia, mas depois a história dos pais dela é explicada melhor e foi uma parte que eu achei que estava bem na cara que alguma coisa muito estranha acontecia entre eles não eram aquele casal que conversava. A mãe dela durante todo o livro tem atitudes muito estranhas, que eu achei até que a mãe dela tinha algum problema, mas pelo desenrolar da história a gente vê que era mais uma questão entre o pai e a mãe, questões mal resolvidas. A Bia, quando ela vai pra escola, ela conhece uma outra garota que fica sendo uma colega, mas que não tem nada a ver com o jeito dela, e conhece o Jonathan porque ela se senta entre esses dois personagens, entre o Jonah e essa garota que eu esqueci o nome agora. A garota tenta inserir ela ali na vida social do lugar, digamos assim, enquanto o Jonah acaba trazendo ela para um mundo só deles. Ela acaba tendo duas vidas ali paralelas, né? Porque ela até participa um pouco dessa vida social da escola e tudo mais, fica sendo colega ali de outras pessoas, mas com o Jonah é que ela realmente consegue se identificar, se abrir, falar dela. E o Jonah apresenta para ela um programa de rádio que ele escuta de madrugada. Ela gosta muito disso do rádio. Onde ela morava, ela escutava um programa noturno também. Só que esse programa de rádio, as pessoas ligam pra ficar conversando. Um fala uma coisa, aí o outro liga, fala outra coisa respondendo, o outro liga, e assim vai. É um bate-papo aí da madrugada. Ali tem personagens interessantes, apesar deles não serem muito explorados. A gente não conhece a fundo a vida daqueles personagens. Mas acho que são os diálogos mais interessantes ali do livro. São esses diálogos meio doidinhos entre esses personagens que nunca se viram, depois eles até acabam se encontrando, mas a princípio nunca se viram, não se veem com frequência. A Bia entra com o codinome Garota Robô, o Jonah já tem esse codinome Garoto Fantasma, e ela até consegue ele conversar um pouco, depois eles ficam curiosos de saber quem são essas pessoas. E eu acho legal essa questão. Podia ter sido bem mais explorada esses diálogos no rádio, teria um peso maior na história,
Acabou que ficou só com uma pequena válvula ali de escape para eles. E a relação... Acaba que a relação entre o Jonah e a Bea é uma relação que sobe e desce. Não fica definida se é uma amizade ou se é um interesse amoroso. Apesar de eu achar legal isso deles falarem que há coisas mais importantes do que definir isso. É um mote aí do livro. E o drama que o Jonah vive, que acaba sendo descoberto ao longo do livro, ele descobre uma coisa sobre a família dele, é muito mais interessante do que toda a história. Só que acaba que eu achei que fica mal explorado, ele fica todo baseado em planos que não vão poder se concretizar. Há muita conversa sobre esses planos, mas não é nada assim que vá dar um grande final à história. O final, apesar de não ser o que eu previ, eu não curti tanto. Então, é um livro que eu não recomendo, assim, porque não é um livro assim que fez muita diferença pra mim ter lido ou não. Se você é mais novinho, talvez você goste, mas talvez não se você já tiver lido outras coisas melhores, sabe? Não sei. Até a próxima. Tchau, tchau.